E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui da nossa sequência de resolução de exercícios. Esse é o episódio número 4. Lembrando que esses episódios aqui de resolução, esse aulão de resolução de exercícios, seguem um tema específico. E o tema de hoje é juros simples. Só lembrando, antes da gente começar a resolver a primeira questão, é que esses exercícios que eu vou apresentar para vocês não tem como foco explicar o assunto de juros simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto e eu recomendo que você assista, se você ainda não assistiu, esse vídeo onde eu apresento lá a expressão e várias outras informações que envolvem juros simples. Eu recomendo que você assista esse vídeo para que você entenda melhor a resolução dos exercícios que eu apresentar aqui. Outra coisa também muito importante é que tem resolução aqui que pode não ser a mais fácil que eu vou apresentar para vocês. Pode não ser a resolução mais fácil, pode ser que você ache ela difícil, pode não ser o caminho mais fácil. Mas o que eu quero aqui é apresentar uma resolução, um caminho, uma forma de resolver. Eu peço até que você fique mais atento para a estratégia de resolução, porque é ela que vai fazer você entender melhor como que você faz para resolver as questões e você consegue aplicar essa mesma estratégia em outras questões que você não vai ver a resposta aqui, não vai ver a solução aqui, mas que eventualmente você acabe se deparando quando você estiver estudando ou até mesmo em alguma prova importante que você for fazer. Vamos então para a nossa primeira questão, que diz da seguinte maneira. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Aí tem aqui as alternativas, Temos aqui 4 alternativas, ok? 288, 880, 960 ou 2.880, ok? Bom, entenda o seguinte, ele está falando aqui do balancete de uma empresa que esse balancete consta que tem certo capital, essa palavra aqui é importante, ok? Aplicado a uma taxa de 30%. A taxa também é importante e é importante também saber se ela é aplicada em meses ou ano. Olha só, a taxa aqui, certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, e não pode ser confundido aqui na leitura, não pode ser confundido aqui 8 meses como fazendo parte dessa taxa, ok? O capital foi aplicado durante 8 meses, por 8 meses esse capital foi aplicado. A taxa é que é 30% ao ano, ok? Não chegou a completar aqui exatamente um ano, 30% ao ano. Então, tem que compensar isso aqui, ou seja, esse 8 meses aqui tem que ser passada a informação para anos, A expressão que determina esses juros aqui, que aqui nesse caso ele já deu a informação do valor dos juros, A expressão que determina esses juros é capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação, ok? O tempo que esse capital foi aplicado aqui. E outra expressão também importante é a do montante. O montante, ele é o capital inicial, mais os juros. Então, a gente utiliza essa expressão para determinar o valor dos juros, esses juros aqui. E depois, se a gente tiver que calcular qual é o montante, a gente utiliza essa expressão aqui, capital inicial, mais os juros, ok? Então é o seguinte, nós temos aqui por essa mesma questão o capital, certo? Que ele não disse qual é o valor desse capital, ok? Porque ele pergunta depois, o capital aplicado foi de... Então ele quer saber qual é o valor desse capital aqui. Observe que ele apresentou aqui para a gente a taxa, ou seja, essa taxa ele apresentou para a gente o valor, apresentou o tempo, que aqui está em meses, e observe o seguinte, é muito importante isso aqui, a taxa está ao ano, mas o tempo está apresentado em meses. Então, ou você faz, coloca essa taxa aqui em meses, ou o tempo ao ano, o tempo em anos, para que os dois estejam na mesma unidade. Não pode uma taxa anual e você utilizar o tempo em meses, ok? É isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente isso, Nós vamos pegar aqui esses meses aqui, 8 meses, e ver o 8 meses equivale a quanto tempo em anos, Alguma coisa em anos. É claro que vai ser alguma coisa menor que 1, certo? Eu vou utilizar a regra de 3 para fazer isso, então. Nós sabemos aqui que 12 meses
equivale a 1 ano, certo? E agora eu preciso saber 8 meses e qual é o valor aqui que representa esse mesmo 8 meses, só que agora em anos, né? Para depois aplicar nessa mesma expressão aqui, beleza? Então nós vamos fazer assim, multiplicação dessa forma, nós temos aqui 12x igual a 8, portanto x é 8 dividido para 12. Simplificando aqui, dividindo em cima e embaixo por 4, 8 dividido para 4 é 2 e 12 dividido para 4 é 3. Então, esse é o valor aqui, 2/3, tá? A gente tem como opção fazer a divisão e descobrir qual é o decimal aqui. Mas, pela multiplicação desses elementos aqui, eu acredito que seja mais interessante deixar em fração mesmo, para facilitar os cálculos, beleza? Então, agora, trazendo essa expressão aqui, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Os juros é de R$ 192,00, certo? Vou ajeitar esse negócio aqui, ficou meio esquisito. R$ 192,00 é igual o capital, que é o que eu estou querendo descobrir, a taxa é 30%, então nós vamos ter aqui 30%, e o tempo que é 2/3, né? Que agora está o ano ali. Então, nós vamos ter aqui 192 igual capital vezes 30 vezes 2 é 60 e 100 vezes 3 é 300. Então, nós temos aqui, multiplicando agora 192 vezes 300. Então, vamos fazer aqui 192 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 3, 27. 27 para cá e 2 para cá para cima, né? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 576. Então, nós vamos ter aqui 576 com esses dois zeros aqui. Então, fica 57.600. É igual a 60C, tá? Multiplicação de C por 60 ali. Agora, nós vamos ter aqui, o capital é igual a 57.600 dividido por 60. A gente pode simplificar assim também. E a mesma coisa aqui, né? 5.760, 760 dividido por 6. Fazendo essa divisão, nós conseguimos então determinar qual é o valor desse capital, né? 5.760 dividido para 6. Vamos tomar aqui o 57. O que mais se aproxima aqui, né? Olhando para o conjunto dos múltiplos de 6, o que mais se aproxima é 54, né? Que é exatamente 9. 9 vezes 6. Até porque 10 vezes 6 já é 60, né? Então, 9 vezes 6 é 54. Fazendo a diferença aqui, dá 3, né? 57 menos 54 é 3. Desce aqui o 6. Então, já dá exatamente 6, né? 6 vezes 6 dá 36. O resto é 0. Desce esse 0 aqui. E 0 dividido para 6 é 0. Então, 5.760 dividido para 6 dá, colocando aqui o valor do capital, né? R$960. Esse é o valor do capital que foi aplicado em 8 meses com essa taxa de 30% ao ano, né? O juros, como ele já falou aqui, R$192. Como a gente está falando aqui, claro que essa questão aqui, né, é uma questão de concurso, mas só para observar, a gente está fazendo aqui uma resolução, né? É claro que eu estou apresentando para vocês aqui informações relevantes de resolução, mas se pedisse também o montante, o que você faria para determinar o montante? O montante ele é o capital inicial, ou seja, 960, mais os juros, 192. Ou seja, você faz essa soma aqui, né? Você adiciona esses dois valores, você consegue dizer qual é o montante, né, resultado final desse capital inicial mais os juros que você obteve. Próxima questão. Durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido? Olha só, o montante aqui que ele está falando, que é dado pela expressão capital mais juros,
ele quer que esse montante seja o dobro, ou seja, 2 vezes o montante, ou seja, o dobro do capital investido, seja 2 vezes o valor do capital investido, ok? Ou seja, nós teremos aqui capital mais juros igual a 2 vezes o capital, né? Capital mais capital, digamos assim. Essa forma aqui, é claro, né? Se você tem 2 vezes o capital e você iguala o capital mais juros igual a capital mais capital. O que você tem aqui, né? Lei do cancelamento, certo? Então, você tem juros igual ao capital, certo? Então, dessa forma, se a gente pensar dessa maneira aqui, o que nós teremos aqui, né? Utilizando aquela mesma expressão lá, capital vezes taxa vezes o tempo, certo? O que ele está falando é que o capital é igual aos juros. Se nós pensarmos dessa maneira, nós teremos isso aqui, certo? Ou seja, a taxa vezes o tempo seria 1. É uma coisa bem esquisita, inclusive, né? Mas é uma coisa que nós podemos imaginar. Matematicamente não parece ter nenhum problema em relação a isso, certo? Pensando dessa forma, né, que a taxa vezes o tempo seria igual a 1, o que nós teríamos aqui? 1 igual, a taxa é 2%, ou seja, 2 por 100 ao mês, certo? Então, é claro que o resultado final desse tempo que nós vamos descobrir o valor também está em meses, ok? Vezes o tempo aqui. Nós teríamos 100 igual a 2 vezes o tempo, certo? Olha só. 2 vezes o tempo, ou seja, 100 sobre 2 é o tempo. 100 sobre 2 é 50, né? 50. Isso é o tempo. 50 é o quê? 50 meses. Agora, para a gente descobrir qual dessas alternativas é a correta, a gente vai dividir isso daqui por 12. Né? Agora, 50 dividido para 12. Bom, a gente sabe que 12 vezes 4, vou fazer aqui só para você visualizar melhor. Olha só, 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 1 é 4, 48. Ou seja, 50 dividido para 12 é 4, aqui vem 48, fazendo aqui a diferença 2, né? É o que sobra, é o resto. E aí, continuar fazendo essa divisão não interessa muito. O que me interessa para a gente é a quantidade de anos que tem aqui em 50 meses. São 4 anos. E fazendo a multiplicação aqui, dá 48, quando nós acabamos de ver. Então, 48 meses equivalem a 4 anos. Então, a alternativa correta é essa aqui. Né? São 4 anos e 2 meses. Observe o seguinte. Apesar de nós utilizarmos a expressão, né, as duas expressões que nós utilizamos, né, utilizamos a expressão do montante e utilizamos a expressão também do cálculo de juros. Apesar de nós utilizarmos as duas expressões, em nenhum momento nós precisamos calcular o valor do capital. Então, já observe que tem algumas situações em que você usa a expressão para determinar alguma coisa, mas as informações do enunciado não obrigam você a calcular todos os valores. Nós calculamos aqui o valor, o tempo, né? O tempo. O montante nós não precisamos calcular, não precisamos calcular o capital. A taxa ele já deu para a gente a informação. Então observe que nem sequer o montante, nem os juros, nem o capital a gente precisou dizer qual é o valor para descobrir o tempo. Porque as informações que eles deram aqui, né, no enunciado já é suficiente. O enunciado já deu para a gente a informação suficiente para determinar esse tempo. No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2,5 meses produziu um montante de R$12.000. O mesmo capital investido durante 5 meses, no mesmo regime de juros, produziu um montante de R$14.000. Nesse caso, é correto afirmar que esse capital é... Aí tem aqui as alternativas, né? Inferior a 9.400, superior a 9.400, inferior a 9.800 e aí tem as demais alternativas. Observe que o tempo dobra, né? De 2,5 meses para 5 meses são 2,5 meses. E esses 2,5 meses a mais, na segunda aplicação, gerou aqui um juros de 2.000, né? Por quê? Porque o montante, ele é capital mais juros. E observe que a diferença do primeiro montante para o segundo montante é 2.000, certo? Você teria aqui 12.000 igual capital mais juros,
E no segundo, 14.000 igual a capital mais juros. O capital, como ele já falou para a gente aqui, é o mesmo, olha só, mesmo capital. O que muda é o valor dos juros, de uma aplicação para outra, né? Porque o tempo é diferente de um, então é claro que os juros que vai ser obtido aqui também vai mudar, certo? Para que mude também o valor do montante, ok? Mas observe que os juros no primeiro caso aqui, em 2,5 meses, os juros é 2.000. Porque o que excedeu da primeira aplicação também foi 2,5 meses e a diferença foi só 2.000. Então, os juros na primeira aplicação, ou seja, em 2,5 meses, os juros é 2.000. R$ 2.000, o valor dos juros. Então, fazendo dessa forma, utilizando essa expressão aqui, montante igual capital mais juros, nós temos lá, né, 12.000 igual capital, que eu não sei quem é, mas os juros é 2.000. Ou seja, o capital é 12.000 menos 2.000. Isso é o capital. Ou seja, o capital inicial é 10.000. Esse é o valor do capital. Para o segundo caso, se você fosse fazer, observe que em 2,5 meses, os juros é 2.000. Ou seja, em 5 meses, é o dobro do tempo, mantendo a mesma taxa, né? O regime de juros é o mesmo e o capital também é o mesmo. Então, é R$ 4.000 em 5 meses. Se a gente fosse fazer dessa forma também aqui para o segundo caso, nós teríamos 14.000 igual a capital mais 4.000. Ou seja, 14.000 menos 4.000 é o capital, que dá mesmo 10.000, né? Mesma coisa. Então, observe o seguinte, já que o capital é 10.000, a gente pode olhar agora para a alternativa, né? Olha só, inferior a 9.800? Não, né? 10.000 é maior do que isso. Inferior a 9.400? Também não. Ele é superior a 9.800? É. E inferior a 10.200? Ok. Então, essa aqui é a alternativa correta. Só para conferir as demais alternativas aqui. Superior a 10.200? Não. Ele é 10.000, né? Então, ele é menor do que 10.800. Então, está fora. 10.200, aliás. Está fora aqui essas alternativas, né? Superior a 10.600. Não, também está fora. Então, a alternativa correta é realmente essa alternativa aqui. É bom dar uma conferida, né? Questão de concurso, por exemplo. Se tiver mais do que uma alternativa verdadeira aqui, então a questão acaba sendo anulada, né? Próxima questão. Um capital aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, 5% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido for de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Bom, o juros aqui, capital vezes taxa vezes tempo. Fazendo então só a substituição, né? 5% ao mês é a taxa. Ele não falou qual foi o valor do capital, né? Um capital foi aplicado, então ele não diz qual é. Vou utilizar o C ainda. A taxa é de 5% ao mês. 5%. Durante 5 meses. Observe que taxa está ao mês e ele apresentou o tempo aqui em meses também. Tudo de boa, não precisa converter. Né? 5 meses, então 5 aqui. Se no fim desse período o juro produzido foi de 152,25, agora a gente já substitui, né? Os juros é isso aqui é o valor dos juros e os juros é esse aqui, 152,25. É igual a capital vezes, agora já fazendo a operação ali, né? 25 sobre 100. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, multiplicando aqui dos dois lados por 100, dos dois lados, né? Nós vamos ter aqui, né? 15.225 igual 25 vezes o capital, já que 100 dividido para 100 é 1, né? Fica só 25C aqui desse lado. Vamos ajeitar isso aqui. Sinal do implica, né? Para não complicar. Ou seja, o capital é 15.225 dividido para 25. Essa divisão aqui
é igual a 609. Aí uma coisa é muito importante aqui. Observe que 609 está nas alternativas. Essa alternativa aqui, certo? Então você não pode ir pela emoção e marcar a alternativa C. Por quê? 609 é o capital. Então fique muito atento a isso. É o capital, certo? Só que ele pergunta qual foi o montante ao término da aplicação. O montante, não o capital. Para a gente terminar então de resolver a questão, o montante ele é capital mais juros. Os juros é 152,25 e o capital a gente acabou de descobrir, né? Então, fazendo aqui essa soma, nós temos 609 mais 152,25. O resultado disso é 761,25 centavos. A alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão. Um capital aplicado a juros simples produz um montante de R$ 7.200 em 5 meses. E em 8 meses, esse montante passa a valer R$ 7.680. Nessas condições, a taxa de juros aplicada a esse capital é de... Aí nós temos aí as alternativas, né? Bom, aqui ele está apresentando nas alternativas o resultado em meses, né? Taxa ao mês. E ele apresenta as informações aqui, o tempo, né? Em meses também. Então está tudo certo aqui, não tem nenhum problema em relação às unidades, né? Dá para manter do mesmo jeito, nada precisa ser convertido. Certo? Bom, um capital a juros simples produz esse montante aqui. A expressão para calcular o montante, capital mais juros, né? O tempo aqui é 8 meses. A gente sabe que para calcular os juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Em 8 meses esse montante passa a valer 7.680. Ele está falando ali dos dois valores. Tem uma questão muito parecida com aquela outra que nós acabamos de resolver, né? E ele está perguntando sobre a taxa de juros. Qual é o valor da taxa de juros? Então, no primeiro caso, nós temos ali capital vezes a taxa, que é o que ele está pedindo, e o tempo é 5 meses. Então, nós teremos isso aqui, certo? E no segundo caso, nós teremos ali os juros igual ao capital vezes a taxa, vezes 8, certo? Fazendo essa substituição ali, no primeiro caso, né? O montante, eu vou até substituir logo ali, é 7.200, certo? 7.200 é igual ao capital, mais os juros, que é capital vezes taxa vezes 5. O segundo montante é 7.680, igual ao mesmo capital, mais capital vezes a taxa, vezes o tempo, que agora é 8. O que nós temos aqui é um sistema de equações, né? E fazendo essa segunda aqui menos a primeira, o que nós temos? Nós temos aqui 7.680 menos 7.200, igual C menos C é 0, CI vezes 8 menos CI vezes 5. 7.680 menos 7.200 é 480. E aí nós temos aqui, né, o I, nós podemos colocar tanto C quanto I em evidência, né? Então nós temos aqui 8 menos 5, ou seja, 480 é igual a CI, que é capital vezes a taxa, vezes 3. Ou seja, capital vezes taxa é 480 dividido para 3. Ou seja, capital vezes taxa é igual a 160. Sabendo disso, nós podemos partir agora para essa primeira aqui, né? 7.200 igual capital, mais capital vezes taxa, que agora a gente já sabe qual é esse valor, né? Capital vezes taxa. Então, nós temos ali 7.200 igual capital mais capital vezes taxa é 160 vezes 5. Ou seja, 7.200 é igual a capital mais 160 vezes 5 é 800. Ou seja, 7.200 menos
menos 800 é igual ao capital. Vou apagar aqui. 7.200 menos 800 é 6.400. Ou seja, esse aqui é o valor do capital, né? Para os dois casos, esse é o valor do capital, já que o valor desse capital foi mantido, né? Não se fala de alteração do valor do capital, ok? Olha só, um capital aplicado a juros simples e não teve nenhuma alteração no valor desse capital. Então, esse valor aqui, de 6.400, é o que foi aplicado. Olha só, para a gente determinar qual é o valor da taxa, nós podemos pegar esse valor do capital e substituir em qualquer uma delas, já que o capital é o mesmo, né? Eu vou substituir, então, esse valor do capital aqui na segunda equação, né? Então, nós temos aqui 7.680 igual o capital, 6.400, mais 6.400 vezes a taxa, vezes 8. Nós temos aqui, então, 7.680 menos, né? Já vou colocar aqui, menos 6.400 mais, igual, né? Vou colocar aqui, igual, essa multiplicação aqui, 6.400 vezes 8, dá 51.200. Você faz aqui 64 vezes 8, depois acrescenta esses dois zeros no final. E o i, né? É o que está sobrando aqui, é o i. 7.680 menos 6.400 dá 1.280. E isso é igual, que está do outro lado ali, né? 51.200 i. Ou seja, o i é 1.280 dividido para 51.200. Fazendo então essa divisão aqui, nós temos 0,025. Você pode conferir depois na sua calculadora aí, né? Ou você já pode, inclusive, conferir enquanto eu faço aqui essa divisão. Você pode conferir na sua calculadora os valores que eu estou apresentando para você, ok? Eu até recomendo que você faça isso. Então, dividindo aqui 1.280 por 51.200, dá 0,025. Esse é o valor em decimal, né? Mas se for escrever em porcentagem, que é o que está aqui, já que é por cento, o que você teria, né, para porcento, né? Multiplicação aqui em 100, né? Por 100. Então, 1, 2, já que o 100 tem dois zeros. Ou seja, a gente teria aqui 2,5, porque a vírgula pararia aqui, né? Caminhando duas casas decimais à direita, ela pararia aqui, 2,5. Então, nós estamos falando de 2,5%, ok? 2,5% ao mês. Então, a alternativa correta é essa aqui. Alternativa E. Nos boletos de contas, além da data de vencimento, há também as informações sobre os juros a serem cobrados caso haja atraso no pagamento da conta. Uma determinada conta havia informações de que, no caso de atraso, seriam cobrados 2% de multa, mais 1% a cada mês de atraso em cima do valor inicial da dívida. Se em um determinado período uma conta nessas condições ficou atrasada durante 3 meses e o valor pago por ela foi de R$ 868,35, o valor da conta anterior aos juros e à multa é de... Aí tem aqui as alternativas, né? Esse valor de multa aqui, ele é cobrado por conta do atraso, só por ter atrasado, 2%. Esse 2% ele é fixo, ok? É 2% de multa. E ele não coloca o tempo vinculado. É 2% de multa e o que está vinculado ao tempo é esse 1% aqui, a cada mês. Esse 2% é por causa do atraso. Então, você calcula 2% desse capital inicial, que no caso o capital inicial aqui é o valor do boleto, né? O valor da conta para pagar. E a cada mês de atraso, você calcula 1% do valor também, né? A cada mês de atraso em cima do valor inicial, ou seja, em cima do capital. Beleza? Não em cima depois de calculado o porcento não, né? Porque no caso aqui 2% vai gerar um determinado valor, que isso aqui já é juros, né? Não é o valor inicial. O valor inicial da dívida é o valor do próprio boleto. Deu para entender? O que ele quer saber aqui é o valor dessa conta, né? O valor da conta antes de tudo isso acontecer.
antes da multa ser aplicada por causa do atraso, antes também de ser aplicado esse 1% a cada mês. Observe que, né, esse 1% não se altera, ele é aplicado em cima do capital, em cima do valor da conta, né, a cada mês. Então ele não é alterado nada, não acontece nenhuma alteração. O que acontece é um acréscimo de juros aqui, ou seja, o cidadão que está com essa conta para pagar vai pagar um pouco mais a cada mês, certo? Então o que ele está dando de informação que é importante aqui? A gente vai calcular o valor dos juros, é o capital, né, o valor da conta, vezes a taxa, vezes o tempo. O tempo aqui está em meses. Ele deu aqui 3 meses, ó, 3 meses aqui. E a taxa, que está também calculada a cada mês, né, está na mesma unidade, é mês também, é 1% ao mês, a cada mês. Então, estão as duas, tanto aqui o tempo quanto a taxa, na mesma unidade, e é extremamente importante que as duas estejam na mesma unidade, senão o cálculo não vai dar certo. Então, nós temos isso aqui, o I agora é 1%, e o tempo é 3, porque são 3 meses. Então, nós temos aqui capital, né, 3 vezes o capital, dividido por 100. Esse aqui é os juros, ok? Ou seja, quem for pagar essa conta aqui, ele vai pagar isso aqui de juros, vai pagar aqui o montante no final, né? O montante ele é o capital mais juros. Aí ele vai pagar o capital, que é o valor da conta, e o que exceder. Nesse caso, ele vai pagar 2% do capital, mais esse daqui, que é o tal dos juros, certo? E observe o seguinte, ele vai ter que pagar esse 2%, porque esse 2% do capital, ele também está fazendo parte, né? Então, eu vou ter que colocar ele aqui, ok? Apesar de que o juros está sendo representado aqui por essa expressão, mas nesse caso o montante, ele é a soma do capital mais os juros, mas os juros não tem só isso aqui, certo? Ele tem mais uma coisinha que no caso é essa multa de atraso aqui, né? Acrescentando, nós temos aqui 3C sobre 100. O que eu quero que você entenda aqui é que nós calculamos o valor dos juros pela expressão que já é conhecida, né? Que você conhece, a expressão que determina os juros, né? Nós calculamos aqui, deu 3C sobre 100. Esse 2C sobre 100 nós acrescentamos por causa da multa de 2%, ok? Então esse é um caso específico em que você está vendo aqui uma informação além do que a própria expressão do montante, né? Capital mais juros. Só lembrando que esse indivíduo aqui também está fazendo parte dos juros, né? 2C sobre 100 está fazendo parte dos juros. E eu não mexi, né? Eu poderia ter simplificado aqui, 2 dividido para 100 dá para simplificar, seria 1 sobre 50, mas eu preferi deixar assim porque nós temos aqui agora a soma de duas frações que têm o mesmo denominador. Então esse montante aqui, ele pode ser escrito assim, C mais, mantendo o mesmo denominador aqui, nós temos denominador 100 nessas duas frações e 2C mais 3C dá 5C. Agora sim, né, compensa a gente simplificar essa fração. Nós temos aqui C mais, dividindo aqui por 5, em cima fica 1, e embaixo, dividindo 100 por 5, dá 20. Ok? Então, esse daqui é o montante, que ele já deu o valor do montante, né? É 868,35 centavos. Então, nós vamos escrever aqui 868,35 igual capital mais capital sobre 20. Nós vamos trabalhar aqui com essa fração, primeiro, né? Antes de começar a mexer com essa igualdade aqui, que é uma equação, no caso, de primeiro grau. Vamos fazer assim, né? Multiplicando aqui 20 por C, mais C sobre 20. O que estou fazendo aqui é simplesmente mexendo, né? Somando um número que provavelmente pode até ser inteiro, não sei quem é, mas ele pode ser, pode não ser inteiro, esse capital aqui, né? O valor da conta, que é quem eu estou querendo descobrir o valor, né? Então nós temos isso aqui, beleza? Isso vai dar exatamente 21C sobre 20. E isso é 868,35,35.
Vamos multiplicar aqui 868,35 por 20. E efetuando essa multiplicação, nós temos aqui 17.367. E isso é igual a 21C, que eu não vou mexer em nada nesse lado aqui por enquanto. E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o C é 17.367 dividido para 21. E essa divisão aqui é igual a 827. Bom, temos agora o valor do capital. 827, alternativa correta, essa alternativa aqui. Só para esclarecer um pouco mais a respeito da situação, que pode ser que alguém não tenha entendido, é o seguinte: existe uma conta a pagar. Esse valor da conta nós vamos chamar de capital. É o valor a ser pago nessa conta. O enunciado da questão diz que quando tem atraso, é pago 2% de multa em cima desse valor. Então você tem 2% vezes o valor da conta. Isso aqui é multa por atraso. Não interessa quantos dias ou quantos meses foram atrasados. Vai pagar isso aqui de multa. Ok? Ou seja, se não atrasar um mês, atrasar um dia, por exemplo, vai ser aplicado isso aqui e isso aqui. Ok? Vai ser pago esses dois. Ou seja, ele vai pagar o valor da conta mais esse valor que é o valor da multa, os 2% de multa. Se atrasar 1% um mês, ou seja, se passar um mês, atrasar um mês, vai pagar o valor da conta, vai pagar os 2% de multa e vai pagar esse 1% por conta de um mês de atraso. Então é necessário entender que não é só calcular, fazer o cálculo de juros com essa expressão aqui, né? I vezes capital vezes o tempo. Até inverti aqui os fatores, mas dá no mesmo, né? Você não vai calcular só isso aqui, porque se você calcular dessa forma, você está desprezando os 2% de multa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Para completar a compra de um carro, Júlia pegou emprestado de sua amiga R$10.000 e pagou ao final R$12.250. Sabendo que a taxa de juros da operação empregada foi de 2,5% ao mês, quanto tempo Júlia levou para pagar sua amiga? Interessante isso aqui, né? Vamos ver, ela pegou aqui emprestado 10 mil. Então, esse capital aqui é os 10 mil que ela pegou emprestado. Beleza? No final, ela pagou 12.250. Esse 12 mil é o tal do montante. 12.250. Ok? 12.250 foi o que ela pagou no final. Esse é o montante, certo? É o que ela pegou emprestado mais os juros. Sabendo que a taxa de juros da operação empregada foi de 2,5% ao mês, quanto tempo Júlia levou para pagar todo esse valor, né? Nós podemos perceber aqui que o valor que ela pagou a mais, basta fazer 12.250 menos 10 mil. Que nesse caso aqui não tem muita dificuldade para fazer, né? É 2.250. Ela pagou de juros 2.250. Ok? Então, o que nós podemos imaginar já? Pela expressão juros igual capital vezes taxa vezes tempo. Nós já sabemos quem é os juros, sabemos quem é o capital, que é os 10 mil. Sabemos que a taxa é 2,5% ao mês e falta descobrir o tempo. Então, o que nós temos aqui? 2.250 igual capital, 10 mil, vezes a taxa, que é 2,5%, certo? Que está ao mês, ou seja, nós vamos entregar a resposta aqui em meses e já dá para ver que todas as alternativas seguem esse padrão, vezes o tempo que é que nós queremos descobrir. Nós podemos agora simplificar. Sobra aqui 2.250 igual a 100 vezes 2,5, que nós já vamos também multiplicar, né? Dá 250 aqui, ok? Só para fazer uma observação aqui, que não faz necessariamente não é um foco do vídeo, mas para que você entenda melhor essa multiplicação aqui, né? Você não precisa escrever desse jeito, né? 2,5, não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Você pode observar que tem 2 zeros, a vírgula movimenta então para a direita 2 casas decimais. Como aqui só tem uma,
você acrescenta um zero no final, certo? Então foi exatamente o que eu fiz aqui. E o t eu só repeti, beleza? Agora nós temos aqui 2.250 dividido para 250 igual a t, ok? Eu fiz simplesmente dividir os dois lados por 250, né? Parece que eu peguei 250 e magicamente trouxe para esse lado de cá, né? Mas não foi isso não. Eu recomendo que você assista, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link para você acessar e assistir também o vídeo que eu fiz sobre a equação do primeiro grau, onde eu explico, né? Onde eu dou uma orientação a respeito essa ideia de você passar o número para o outro lado com operação inversa, né? Pelo menos é isso que parece que está acontecendo aqui, né? Aqui eu estou simplesmente pulando o passo, lá tem toda a explicação, recomendo que você assista depois desse. Agora nós podemos aqui simplificar, né? Para quem não tem como fazer a conta, não pode fazer de calculadora, né? Você tem essas opções aí, você tem aqui t igual a 225 sobre 25. Bom, uma forma de você enxergar isso daqui é o seguinte, para você fazer essa conta aqui, né? Essa divisão aqui, 225 por 25 é 9. Como que você pode fazer para chegar aqui, né? Você pode dividir aquele modelo normal, 225 por 25, você pode fazer dessa forma, se bem que separar 22 não ia ser suficiente, né? Mas como que você pode pensar? Isso aqui é mais tranquilo, né? Pelo próprio número, facilita um pouco. Você sabe que em 100 tem 4. Cabe 4, 25 para 100, né? 100 dividido para 4 é 25. Então, mais 100, você teria 4 também. E aqui já tem 200. Para chegar em 25 tem mais 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Beleza? É uma tática e o que eu estou utilizando aqui? Não estou utilizando macete, nada obscuro. Estou utilizando simplesmente a associatividade da adição. Beleza? Eu posso escrever 225 e dividir por 25 dessa forma aqui. 100 sobre 25. Associatividade, tá? Separar o 225 em soma de 3 números. Eu posso escolher fazer dessa maneira. E utilizando também uma informação extremamente importante, que quando você tem a soma de frações que tem o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores, né? 25 aqui embaixo. Então observa, ó, a adição de frações que tem o mesmo denominador. Então você repete o denominador e soma os numeradores. Beleza? Foi isso que eu fiz aqui, tá? Sem escrever, fazendo de cabeça mesmo. Com o exercício aí você também consegue. Encontramos então o tempo, né? 9, são 9 meses. Alternativa correta, alternativa D. Próxima questão. Qual deve ser o capital aplicado a uma taxa de juros de 10% ao ano para que em 6 meses renda R$ 217,50 de juros? Ele quer saber qual é o capital. Nosso objetivo é descobrir qual é o capital aplicado com essa taxa de 10% ao ano. Observe que agora está ao ano, para que em 6 meses, ou seja, o tempo que ele quer aqui é 6 meses. Então nós temos que verificar em relação a anos, né? Esses 6 meses equivalem a quanto tempo? A gente já sabe que um ano são 12 meses. Ou seja, esse 6 meses é a metade, ou seja, 0,5 anos. Não tem o que fazer aqui, né? Você pode conferir utilizando a regra de 3, tá? Um ano, aí você tem 6 meses, x, né? Referente ao ano também. Então você tem aqui 12x igual a 6, né? Que é 6 vezes 1 e 12 vezes x, é isso que você tem aqui. Ou seja, x é 6 sobre 12, e isso é a mesma coisa que 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a fração que representa o número 0,5. Eu vou trabalhar com a fração mesmo, tá? Ao invés de trabalhar com 0,5. Talvez, se a gente achar que é necessário, a gente trabalha com 0,5, tá? O decimal. Beleza? Eu vou trabalhar assim porque é melhor, né? Na ausência de calculadora, a fração assim é melhor, né? Pelo menos não tem número lá com vírgula para a gente trabalhar. Para o valor, ele está falando de juros, está falando de porcentagem, né? A taxa, está falando do tempo e o capital. Então, claro que envolve o juros, certo?
Então nós temos aqui o juro, temos aqui o capital, que é o que ele quer saber, temos a taxa, que é 10%, e temos aqui o tempo, que é 1 sobre 2. O juro ele já deu, 217,50 é igual ao capital. Vamos fazer já a multiplicação aqui, então dá 10 aqui em cima e aqui embaixo 200. Agora fazendo a multiplicação, né? Multiplicação assim, o que nós temos aqui? Vamos simplificar primeiro esse daqui. Então nós temos aqui 217,50 igual ao capital. Nós vamos simplificar aqui também, fica capital sobre 20, né? É isso que nós temos aqui. Ou seja, o capital é igual a 217,50 vezes 20, que dá 4.350. Ou seja, esse é o valor do capital, certo? A alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão. Alguns amigos se juntaram para fazer um investimento e cada um realizou um investimento de R$ 2.100. Cada um, né? Está falando cada um aqui. Esse dinheiro foi investido pelo organizador e após 8 meses, todos os membros receberam de volta o seu dinheiro mais o valor do rendimento. Sabendo que cada um deles recebeu R$ 2.604, qual foi a taxa de juros ao mês caso esse valor tenha sido investido em um regime de juros simples? Está falando que o regime é de juros simples, ok. Faz sentido, o tema do vídeo é esse, né? Cada um desses amigos investiu R$ 2.100. Quantos amigos? Não sei. Então, o capital aqui, ele vai ser a quantidade de amigos, esse capital inicial vai ser a quantidade de amigos, que eu vou dizer que é A, multiplicado por 2.100. Então, esse aqui é o valor do capital, certo? Porque cada indivíduo, cada amigo, né, que ele não disse quantos são, aplicou R$ 2.100. Ou seja, o capital mesmo vai ser esse aqui, certo? Esse dinheiro foi investido pelo organizador e após 8 meses, ou seja, o tempo está em meses, os membros receberam de volta o dinheiro mais o valor do rendimento. Eles receberam os 2.100 de volta, mais o que teve de rendimento, certo? Sabendo que cada um deles recebeu 2.604, o juro é exatamente o valor que cada um recebeu menos o que cada um aplicou. Aí a gente sabe o valor de juros que cada um recebeu, né? Cada um recebeu, então, R$ 504 a mais, cada um. Ou seja, os juros, ele é simplesmente a multiplicação da quantidade de amigos. Deixa eu apagar isso aqui e fazer melhor, né? A quantidade de amigos, esse sim é os juros. Esse sim é o juro, né? A vezes 504, ok? Isso dá aplicação por inteiro, né? 504 é o que cada um recebeu, né? A mais. Aplicou 2.100 e recebeu R$ 504. E ele pergunta qual é a taxa de juros ao mês, caso esse valor tenha sido investido em regime de juros simples. Aqui ele também está perguntando a taxa de juros ao mês, já que o tempo é meses também, né? São 8 meses, o juros tem que ser ao mês. Bom, nós temos aqui, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 8, certo? O juros ali é A, vezes 504. O capital é A, vezes 2.100. A taxa é o que ele quer descobrir. E o tempo, que é 8, certo? Então, nós temos aqui o I, vamos colocar aqui, né? 8I é igual a A vezes 504 dividido para A vezes 2.100. Ok? Vamos dividir assim, deixando esse 8 de fora de propósito, tá? De propósito mesmo, não vamos mexer com isso ainda. A dividido para A é 1, então nós temos aqui 8I igual a 504 dividido para 2.100. Essa divisão aqui, vamos trazer para cá, 8i é igual
a 0,24, que nós encontramos aqui o valor, né? 504 dividido para 2.100. Ou seja, o I é 0,24 dividido para 8. Ou seja, o I é igual a 0,03. Ok? Esse aqui é o valor da taxa. Essa taxa aqui, ela está na escrita decimal, ok? Mas ela é equivalente, se você for fazer aqui por 100, equivalente ao 3%, que é a alternativa B. Ok? Então essa é a alternativa correta, né? 3% ao mês. Você tem que ficar de olho nisso aqui, viu? Porque a questão pode apresentar 3% ao mês e em outro lugar ele pode colocar 3% ao ano. Aí você pode ir na emoção e acabar marcando 3% ao ano e seria a alternativa errada. Aqui ele já colocou tudo ao mês, né? Mas é uma observação que eu coloco aqui para você prestar atenção nas alternativas. Próxima questão. Uma mesa digitalizadora é vendida à vista no valor de R$ 600 ou a prazo por R$ 675. Caso o cliente opte pela segunda opção, ele precisa dar uma entrada de R$ 100 e pagar o restante após um mês. Nesse caso, a taxa de juros mensal que é cobrada pelo valor pago a prazo é de 5%, 10%, 12%, 15% ou 20%. Uma dessas aí, né? Escolhendo aqui essa segunda opção, ele vai ter que pagar uma entrada de R$ 100, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Se pagando à vista ele paga 600 e a prazo 675, significa que ele vai ter que pagar R$ 75 de juros. Então, a gente já sabe que os juros é 75. Beleza? Agora, outra coisa também interessante é que nessa segunda opção, depois que ele paga R$ 100, a taxa de juros ela não é aplicada mais ao valor de R$ 600. Ela precisa ser aplicada ao que ficou restante a pagar. Então, o capital inicial não é 600, o valor do produto, por causa do valor da entrada. Com a entrada de R$ 100, a taxa vai ser aplicada nos R$ 500 que tem ainda a pagar, que é o novo valor do capital, ok? Então, o juro é determinado, né, pelo produto aqui do capital vezes a taxa, o tempo é um mês, certo? Então, nós temos aqui que o juro é capital vezes taxa, o juro é 75, o capital agora não é mais 600, é 500, né? Porque teve 100 de entrada ali, vezes a taxa. Então, nós temos aqui 75 dividido para 500. Essa sim, né? Esse sim é o valor da taxa, tá aqui, ó. Nós fazendo essa divisão aqui, vamos encontrar que a taxa é igual a 0,15, ok? Esse 0,15 é equivalente a 15%. Alternativa D. Próxima questão. Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi de... Bom, vamos pelas informações, né? Ele aplicou a quantia de R$ 500, então esse é o capital. R$ 500 durante o tempo de 6 meses, então T aqui são 6 meses. Vamos ver se tem que aplicar aqui, né? A taxa de aplicação é 5% ao mês, então tá de boa em relação à taxa, né? 5% por mês, né? Meses e meses, tudo de boa, então na mesma unidade, falta descobrir quem é o montante obtido. Bom, os juros... O juro aqui é capital, 500, vezes a taxa, 5%, vezes o tempo, que é 6 meses. Então, nós temos aqui, simplificando, né? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 6, 150. Então, o juro é 150, ok? Para a gente determinar, então, qual que é o montante, basta a gente pegar o valor do capital, que é 500, e somar isso a 150. Ou seja, o montante é 650. Alternativa A. Próxima questão. João aplicou 20 mil reais durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês.
qual o valor recebido por João ao final desta aplicação. Ou seja, se ele está perguntando qual o valor recebido, né? Não está falando só de juros, está falando de montante. Então nós temos aqui o tempo está em meses, a taxa de juros também está ao mês, tudo certo em relação às unidades então dessas duas informações. Vamos lá, né? O capital inicial é 20 mil, então para a gente calcular aqui o juro, basta pegar 20 mil, multiplicar pela taxa, que é 6%, e multiplicar isso pelo tempo, certo? Que é 3 meses. Agora, simplificando ali, nós temos aqui 200 vezes 6, no caso aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, e nós temos aqui esses zeros, né? Então, nós temos aqui 1.200. Para multiplicar isso aqui por 3, vamos fazer assim, né? 1.000 vezes 3 dá 3.000. Então, nós temos 3.000 aqui. 200 vezes 3 dá 600. Então, nós temos aqui 3.600. A multiplicação aqui de 200 por 6 vezes 3, né? 3.600. Esse aqui é o valor do juro, certo? Vou apagar isso aqui. 3.600 é o juro. Ele quer saber qual é o valor recebido. O montante, então, né? O montante, ele é o valor do capital, ou seja, 20 mil, mais juros, certo? Então, ele vai receber aqui como montante, né? O final tudo, 23.600. Tranquilo, né? Bem tranquilo para achar, não precisou de muita conta. É claro que a resolução aqui acaba que se estendendo um pouco pela explicação que eu estou apresentando para vocês, ok? Mas, tendo conhecimento então da expressão, tendo ela na sua mente, olha só, rapidamente sai o resultado da questão, né? Próxima questão. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês, gerou no final do período um montante de R$ 35.530. Determine o capital aplicado nesta situação. Bom, ele aplicou um capital, que é o que ele está perguntando aqui. Os juros é simples, né? E foi aplicado durante 1 ano e meio. A taxa está ao mês. Então, esse 1 ano e meio é importante que esteja ao mês também, né? Geralmente você pega o tempo e converte ele para a mesma unidade que está a taxa. Porque no caso da taxa é um pouco mais chato transportar, né? É converter para a mesma unidade do tempo. Eu acho mais tranquilo pegar a unidade aqui do tempo e converter para a mesma unidade do mês, beleza? Bom, 1 ano tem 12 meses. A metade de 1 ano tem 6. Então, 1 ano e meio tem 18 meses. Então, tá tranquilo aqui, né? São 18 meses. Já está tranquilo, não precisa nem utilizar a regra de 3 para definir isso. Nós temos aqui que o montante, ele é capital mais juro. Esse montante aqui é 35.530. E esse é o capital que ele está procurando, né? Mais o tal do juro, que eu ainda não sei quem é, ok? O juro a gente vai calcular daqui a pouco. Então, é isso aqui que nós vamos precisar daqui a pouco, certo? Esse juro aqui nós vamos calcular agora. O juro, ele é capital vezes a taxa é 5% ao mês, vezes, né, esse tempo aqui que é 18 meses. Então, nós temos aqui que o juro é igual a 90, que é 5 vezes 18, sobre 100 vezes o tal do capital. Então, nós temos aqui o juro é igual a 9 sobre 10 vezes o capital. Agora, nós sabemos quem é o juro, que está dependendo do capital, certo? Então, nós podemos substituir esse valor aqui. Nós já sabemos quem é o montante. Então, nós temos ali 35.530 igual capital mais o juro. O juro é 9 décimos vezes o tal do capital. Colocando tudo isso aqui numa mesma fração, nós temos assim, 35.530 igual 10 vezes C, que é esse 10 vezes esse C aqui, mais 9C,
9 vezes o capital dividido por 10. Agora nós temos aqui, multiplicando dos dois lados por 10, nós temos aqui agora 530, acrescenta mais um zero aqui, já que está multiplicando por 10. E desse lado nós temos 19C. Ok? Porque multiplicando por 10 simplifica com esse 10 que está aqui embaixo. Ou seja, o capital, ele é esse número aqui, 355.300, dividido para 19. Ou seja, o capital é 18.700, que é o resultado dessa divisão aqui. Você pode fazer a divisão aí na mão mesmo, né? Ou simplesmente utiliza a calculadora se for o caso. Beleza? Então, esse aqui é o valor do capital aplicado, que é o que ele está perguntando aqui, né? O capital que foi aplicado nessa situação aqui. Próxima questão. A conta de água de um condomínio deve ser paga até o 5º dia útil de cada mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso. Se a conta de um morador for de R$ 580 e ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, qual será o valor pago? Nós temos aqui que o atraso, né, o tempo, que é a quantidade de dias de atraso, está aqui, né? São dias, e também a unidade dessa taxa também é por dia. Então está tranquilo em relação à unidade das duas informações, né? Taxa, a taxa de juro e o tempo, beleza? O valor da conta desse morador é 580. Então esse valor aqui é o capital, certo? Então nós temos aqui o capital é R$ 580, a taxa é 0,3%. Vamos desprezar por enquanto, porque a gente já conversou sobre isso, né? A taxa tem o dia como unidade e o tempo, nesse caso aqui também tem a unidade dia, né? Então o juro aqui é 580. Ficou feio aqui esse 8, hein? 580 vezes a taxa, 0,3%, vezes 15. Ou seja, o juro, esses juros aqui, vamos simplificar aqui, né? Multiplicando isso aqui, nós temos 261. Vamos manter aqui embaixo, né? O 10, a gente não mexeu com ele, mas fazendo a divisão já, né? Nós temos que o juro é 26,1. Dividindo aqui por 10, né? 26,1. Isso aqui é R$ 26,10. Então esse aqui é o que é pago nesses 15 dias, ok? Esse é o juro. Mas pagando então no final, ele vai ter que pagar 580 mais esse valor de juros. Esse é o tal do montante, né? Então ele vai pagar aqui 580, que é o valor da conta, né? O valor da conta dele, mais R$ 26,10 de juros, certo? Ou seja, ele vai pagar aqui R$ 606,10. É o que ele vai pagar no final. Esse é o montante, né? Por causa dos 15 dias de atraso. Próxima questão. Uma dívida de R$ 13.000 foi paga 5 meses depois de contraída e os juros pagos foram de R$ 780. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? A dívida é de 13.000, então o capital é 13.000. O tempo, falei tempo, escrevi juros aqui. O tempo, 5 meses. Logo, a taxa também tem que ser apresentada em meses, né? O que ele está perguntando aqui tem que ser meses também. Os juros pagos foram de 780, então ele já deu aqui o valor pago, né? 780. E ele quer saber qual é a taxa de juros. Pela expressão juros igual capital vezes taxa vezes tempo, nós podemos escrever 780 igual capital, que é 13.000, vezes taxa, que é o que ele quer descobrir, vezes o tempo, que está em 5 meses, né? 13.000 vezes 5 dá 65.000, então nós temos aqui 65.000 e igual a 780. A taxa é 780
dividido para 65 mil. Ok? Podemos até simplificar aqui. Aí fica 78 dividido para 6.500. Efetuando essa divisão, a gente conclui que a taxa é igual a 0,012. Opa, 12. Ok? O que é isso aqui? 0,012 ou simplesmente, né? Se você for aqui multiplicar por 100, 1,2%. Ok? 1,2% ao mês, né? Já que o tempo aqui é mês, né? Está em meses, então é 1,2% ao mês. Essa aqui é a taxa de juros. Próxima questão. Um terreno cujo preço é de R$100 mil será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra. Considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano no sistema de juros simples, quanto será pago de juros nessa transação? O terreno é 100 mil, então esse daqui é o capital inicial, né? 100 mil. Outra informação também que ele deu é em relação aos meses, né? Que esse aqui é o período, 6 meses, equivalente a 1 sobre 2, certo? Então, esse 1 sobre 2 aqui, tá? Porque a gente já sabe que a taxa está ao ano, então esses 6 meses a gente tem que ter uma representação dele também ao ano, certo? 6 meses é metade de um ano, então 1 sobre 2. Ou 0,5, né? Você usa também o que você preferir, certo? Eu vou deixar assim mesmo em forma de fração. Então nós temos aqui que o juro, que é o que ele está querendo saber, inclusive, né? Quanto será pago de juros, ou seja, quanto será pago a mais. Ele é o capital, que é 100 mil, vezes a taxa, que é 18% ao ano, né? Vezes 1 sobre 2, que é a informação do tempo também em ano. Ok? Simplificando aqui nós temos, né? Podemos simplificar aqui. O juro é 1.000 agora, né? Que quando multiplicado por 18 dá 18 mil. Dividido por 2. Quando você divide isso por 2, você tem aqui 9 mil. Certo? 18 mil dividido por 2, 9 mil. Então, esse aqui é o valor do juro, né? 9 mil reais. Próxima questão. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. À vista, no valor de R$ 860, ou em 2 parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de... Temos aqui as alternativas. Bom, o que ele está querendo saber é sobre essa segunda opção, certo? Alguém que escolhe a segunda opção vai ter que pagar aqui 2 parcelas de 460, que é fixo, não altera, e vai ter que dar uma entrada então, né? A primeira parcela é como se fosse uma entrada. Vamos observar o seguinte então. Os juros aqui, ele é calculado pelo produto do capital vezes a taxa vezes o tempo. Nessa circunstância aqui, o capital ele não é R$ 860. Por quê? Nessa segunda opção, o indivíduo vai pagar R$ 460 logo na entrada. O que sobra? R$ 400. Certo? Depois que ele dá uma entrada de R$ 460, sobra R$ 400 para pagar referente ao valor do produto. Então, a taxa ela vai ser aplicada em cima do que falta pagar. Certo? Não pode ser aplicado no final, até porque o final... Ele vai pagar aqui, com as 2 parcelas, R$ 920. É o que ele vai pagar, escolhendo essa segunda opção, ele vai pagar isso aqui. Ok? Ou seja, o que for acrescido, que no caso é R$ 60, é o juro aqui, né? É R$ 60. É o que vai de 860 a 920. R$ 60 de juro. Entendeu? Então, esse valor a mais que ele vai pagar é o juro. Os R$ 60 que vai estar aqui, que nós vamos já colocar quando a gente substituir essas informações aqui. E é importante observar que o capital não é 920 e não é 860, porque os juros está sendo aplicado em R$ 400 por causa desse valor da entrada. Se não tivesse a entrada, aí entraria 860 aqui
como capital, beleza? Mas como tem essa entrada aqui, a taxa só é aplicada ao que é necessário pagar depois, né? Olha só, a taxa de juro mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra, ou seja, nos R$ 400 que ele vai pagar no outro mês, ok? 460 foi pago no ato da compra, então fica R$ 400 para pagar um mês depois, beleza? Fazendo isso, nós temos aqui que o juro, que é R$ 60, ele é o capital, que agora é 400, vezes a taxa, vezes 1, que é o tempo, né? Já que é um mês depois, ó, 30 dias depois, é um mês depois. Nós temos então 60 igual a 400i. Ou seja, a taxa é 60 dividido para 400. Simplificando ali, nós temos 6 dividido para 40. Ou seja, a taxa é igual a 0,15, que é o equivalente a 15%. Alternativa correta, alternativa C. Próxima questão. Um boleto de mensalidade escolar com vencimento para 10/8/2006 possui valor nominal de R$ 740. Se o boleto for pago até o dia 20/7/2006, o valor a ser cobrado será R$ 703. Qual o percentual do desconto concedido? Se o boleto for pago depois do dia 10/8/2006, haverá cobrança de juros de 0,25% sobre o valor nominal do boleto, por dia de atraso. Se for pago com 20 dias de atraso, qual o valor a ser cobrado? Vamos por item aqui. No item A, se o boleto for pago até o dia 20/7, então ele vai pagar aqui R$ 703. Se a gente for olhar ali, né, nós temos ali 740 é o valor da mensalidade, certo? E ele vai pagar R$ 703. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de R$ 37 de desconto. Esse é o valor do desconto. Então, nós temos aqui que o juro é o capital, é o valor dele, 740, vezes a taxa, vezes o tempo. Um boleto de mensalidade, ou seja, o boleto que acontece ao mês. Um mês é um só tem um mês ali. Então, nós vamos considerar o tempo igual a 1, tá? Por se tratar de uma mensalidade, né? Então, a taxa é cobrada ao mês, certo? Então, nós temos aqui um mês. O juro é 37. Então, nós temos aqui 37 igual a 740 vezes a taxa. Então, esse aqui é o valor da taxa. O percentual de desconto é esse, 5%. Agora, se o boleto for pago depois do dia 10/8, ou seja, depois do vencimento, né? Se alguém vai pagar depois do dia 10/8 é porque está pagando agora atrasado. Haverá cobrança de juros de 0,25% sobre o valor nominal do boleto, por dia de atraso. Então, a taxa diária. Se for pago com 20 dias de atraso, qual vai ser o valor cobrado? Então, vamos lá, né? O valor dele, da conta, é esse, 740. E ele vai pagar 0,25% sobre esse valor, por dia de atraso. Então, o juro aqui é o capital, que é 740, vezes a taxa, que é 0,25%, vezes o tempo. Nesse caso aqui, nós vamos considerar ainda 20 dias. Já que a taxa está em dia, né? Por dia de atraso. Então, é essa taxa que é cobrada ao dia. E nós temos aqui a quantidade de dias, tudo certo em relação às unidades aqui, né? A unidade para as duas, tanto para o tempo e para a taxa, é a mesma. Então, nós temos aqui que o juro é igual. Podemos simplificar aqui, né? E esse zero com esse aqui também. Já que tudo é um produto, eu posso fazer isso. Eu tenho 74 vezes 0,25 vezes 2. Você pode fazer, inclusive, 74 vezes 0,5, que é o 0,25 vezes 2. Ou seja, os juros é igual a 74 vezes 0,5 é 37. Esse 37 aqui não pode ser confundido com aquele desconto. Observe que esse valor aqui
no item A, só para recapitular, ele é o valor do desconto, ok? Do desconto. Nesse caso aqui, ele está pagando 37 a mais, ok? Ou seja, quem for pagar depois do vencimento, esses 20 dias de atraso aqui, com 20 dias de atraso, ele vai pagar no montante os 740, que é o valor da conta, da mensalidade, mais R$ 37,00 de juros, ou seja, ele vai pagar aqui R$ 777,00, ok? Se ele atrasar 20 dias, ele vai pagar isso aqui. Próxima questão. Renata acabou se esquecendo de pagar uma das contas de energia da sua residência. Como de costume, ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Como de costume, parece até que ela tem o costume de atrasar, né? Ou esquecer de pagar as contas. Sabendo que o valor da conta era de R$ 160,00 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês, o valor pago a mais na conta devido ao atraso foi de valor pago a mais, né? Valor pago a mais. Então ele está falando aqui do juro, não do montante. Nós estamos vendo aqui que o capital é R$ 160,00. É o valor da conta. Mas o indivíduo que atrasa, no caso a Renata, que atrasou aqui, vai pagar 1% de multa. 1% em cima desse valor do capital, né? Vai pagar isso aqui, mais 3% desse mesmo valor por mês. Sendo assim, tendo que pagar a multa por causa do atraso, né? Observe o seguinte, a multa é por causa do atraso. Igual aquela outra questão que nós já fizemos, né? E esses juros aqui é ao mês, beleza? Então nós temos aqui que o juro, ele é calculado, o capital é R$ 160,00, é pago aqui ainda a taxa, né? Ainda entra aqui a taxa, que no caso é 3% ao mês. E tem aqui o tempo, né? São 2 meses que ela ficou para pagar, tá aqui, ó, 2 meses. Simplificando, nós temos aqui 16 vezes 3, que eu já posso até multiplicar por esse 2, né? Vai ficar 6 aqui, tudo isso aqui dividido para 100. Fazendo esse produto, nós temos aqui 96 dividido para 100. Aliás, dividido para 10, né? Nós simplificamos aqui e sobrou 10. Então, 9,6. Ou seja, o juro é R$ 9,60. Só que é um detalhe extremamente importante aqui. Esse valor do juro que nós encontramos aqui, de R$ 9,60, é um valor que ela vai pagar a mais. No entanto, ela ainda vai ter que pagar a multa de 1%. Então vamos calcular aqui quanto que é esse 1%, né? 1% do valor da conta, que é 160. Nós temos aqui 160 dividido para 100. Simplificando, fica 16 dividido por 10. Isso dá 1,60 de multa. Somando esse valor da multa mais o juro, é o valor que ela vai pagar a mais. Ou seja, nós podemos somar aqui R$ 1,60 mais R$ 9,60. Resulta aqui em R$ 11,20. Esse R$ 11,20 é o que ela vai pagar a mais, ok? Se a gente somar R$ 11,20 ao valor de 160, a gente tem um montante, o valor que ela vai pagar ao todo. Mas ele está interessado no valor pago a mais, né? Então a alternativa correta é essa aqui. Próxima questão. Na aquisição de um novo imóvel, Rodrigo decidiu construir armários planejados. O valor dos armários planejados para toda a casa, mais o serviço do arquiteto, deu um total de R$ 65.000 para pagamento à vista. Caso Rodrigo decida parcelar, o valor pago terá juros simples de 1% ao mês. Sabendo que ele pagou após 1 ano, o valor pago de juros foi de... Na aquisição de um imóvel, ele decidiu construir armários planejados, ok. O valor dos armários planejados para toda a casa, mais o serviço do arquiteto, então, o produto, mais o serviço, né, do arquiteto, deu um total de 65 mil. O pagamento, né, isso aqui é à vista, né, 65 mil à vista.
Se ele decidir parcelar esse valor, o valor pago terá juros de 1% ao mês. E ele está falando aqui, sabendo que ele pagou após um ano, ou seja, 12 meses depois, o valor pago de juros foi de... Então agora nós pegamos aqui pela expressão do cálculo de juros, nós temos que o juro é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então esse juro aqui, o capital é 65 mil, vezes a taxa, que é 1% ao mês, vezes o tempo, que são 12 meses. Então nós temos aqui, podemos simplificar, né? 650 vezes 12, ou seja, os juros é 7.800. Esse aqui é o valor pago a mais. É o que ele está falando, né? O valor pago de juros, ou seja, o valor pago a mais, além, né, do que ele já está pagando. Se a gente fosse somar aqui 65 mil mais 7.800, a gente tem um montante, o valor pago ao todo, né? Igual a gente fez agora na questão anterior, na questão 19. Alternativa correta, alternativa A. E é isso, pessoal. Essas foram as questões que eu separei sobre esse tema de juros simples para comentar aqui com vocês, para mostrar a resolução. Novamente comentando, né, que pode ser que alguma dessas questões eu não apresentei o melhor caminho de resolução. Pode ser que você tenha visualizado um caminho mais curto para chegar na resposta, ou um caminho mais fácil. Mas o que vale aqui é apresentar uma solução, uma estratégia, algo que você consiga observar e aplicar em outras questões. Esse é o objetivo aqui, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que ele possa contribuir significativamente com os seus estudos, fazer você entender melhor a forma como você observa cada detalhe, é importante isso, as palavras fazem também todo sentido no texto, é importante observar tudo isso. E eu espero que esse vídeo possa, então, ter despertado em você, né, esse cuidado a mais com o enunciado das questões que você tem para resolver. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.